Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Conversamos esta tarde com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos dar início, comentar alguns temas da atualidade na União Europeia, sendo que relembramos o mail para o qual podem enviar questões, noseuropa@rtp.pt. Estamos aqui disponíveis para responder a qualquer questão. Marco Teles, vamos dar nota dos resultados das candidaturas ao Discover EU, portanto, um programa da Comissão Europeia. Exatamente, foi um programa que foi aqui de resto apresentado há precisamente 15 dias, que dava conta deste projeto, de certa forma, piloto da União Europeia, que era de oferecer passes viagem, digamos assim, a um total de 15 mil jovens europeus com idades específicas de 18 anos para viajar, portanto, agora neste período de verão até 30 de setembro. Portanto, destas 15 mil ofertas que havia deste passe, houve uma procura superior a 100 mil candidaturas. Portanto, não houve nenhum Estado-membro que ficasse com a sua cota, porque, como nós tínhamos referido há 15 dias atrás, o critério de divisão por Estados-membros era a dimensão demográfica. Portanto, a Portugal caberia cerca de 300 passes viagem para utilizar gratuitamente até 30 de setembro, um programa que permitia aos jovens conhecer até um máximo de 4 Estados-membros, preferencialmente através do sistema do Interrail, portanto utilizando a rede ferroviária europeia, com aquela nota que aqui foi referida nessa altura, que houve de facto a lembrança de que existe nesta União Europeia regiões ultraperiféricas e, portanto, aqui os madeirenses e residentes de outras regiões ultraperiféricas veriam esse passo, digamos que acrescentado, de um valor para fazer face à despesa adicional que nós temos para sair daqui da região. De qualquer forma, convém realçar que há aqui uma intenção, porque o projeto falava de 25 mil jovens no total, portanto 15 mil já estão atribuídos, e o que se sabe é que haverá uma segunda fase de candidaturas, portanto de mais 10 mil passes, que terá lugar no outono de 2018. É essa a informação que dispomos neste momento. Não sei dizer, Marta, efetivamente um mês ou o dia exato quando irá abrir, portanto será por essa altura. De qualquer forma, também adicional aqui uma nota para dizer que estima-se que para o período 2021 a 2027, portanto no novo quadro comunitário, este número alcance 1,5 milhões de jovens com os tais 18 anos, e que o orçamento previsto para este período, para este projeto específico do Discover EU, seja na ordem dos 700 milhões de euros, isto se o Parlamento Europeu e o Conselho vierem a aprovar esta medida. Portanto, mas isto para dizer que este projeto piloto claramente há de ter um sucesso enorme e que há de ser uma aposta para o futuro. Marco Teles, a Áustria vai assumir a presidência do Conselho já no domingo, já este domingo. É, no dia 1. Também é mais uma informação, portanto, a presidência do Conselho, como se sabe, é exercida de forma rotativa pelos Estados-membros da União Europeia, e desde a assinatura do Tratado de Lisboa, portanto, sob a forma de trios. Portanto, é uma combinação de 3 países que, no fundo, vão acabar por definir os objetivos de longo prazo para a União Europeia, e o trio atual é constituído exatamente pelas presidências da Estónia, que já passou, a da Bulgária, que termina este sábado, e, portanto, agora a da Áustria, que irá começar precisamente no dia 1 de julho, este domingo. São estabelecidas prioridades? E são estabelecidas prioridades dentro do tal pacote geral de políticas de longo prazo. Neste caso, o lema da presidência austríaca já foi anunciado, é uma Europa que protege. Aliás, vem de acordo
com aquilo que também têm sido as orientações da própria Comissão Europeia, e estão definidas, no fundo, 3 grandes prioridades para esta presidência austríaca. A primeira, bastante atual, é a questão da segurança e luta contra a migração irregular, um tema que, aliás, esta semana tem estado muito em cima da mesa, na ordem do dia, não é? O segundo objetivo da presidência austríaca, o manter a prosperidade e a competitividade através da digitalização, ou seja, é no fundo tentar concluir ou dar continuidade à estratégia do mercado único digital definida para a União Europeia e, por último, avançar também na questão da estabilidade em termos de vizinhança, ou seja, da aproximação da União Europeia aos Balcãs ocidentais, ou ao contrário dos Balcãs ocidentais à União Europeia. É um processo que tem vindo a decorrer com alguma normalidade, como sabes, já falamos de resto aqui neste programa, e que vem ao encontro da estratégia de alargamento da Comissão Europeia, de permitir que a União Europeia, vamos perder um Estado-membro, como se sabe, já no próximo ano, reduzimos a 27, mas eventualmente... Vamos ganhar outros. Não é eventualmente, vamos mesmo, de certeza, ganhar outros, e esses outros são dos Balcãs ocidentais. A guerra, digamos assim, comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia continua, depois dos Estados Unidos terem imposto taxas aduaneiras, alfandegárias. Bruxelas, a União Europeia retribui na mesma moeda. Retribui na mesma moeda. Pois, houve aquela ideia de uns Estados Unidos que ia-se fechar, um proteccionismo, entretanto houve um regime de exceção para a China e para a União Europeia, depois houve voltar atrás, e de facto, mediante esta informação da cobrança de 25% sobre o aço e acho que 10% sobre o alumínio da Europa, a União Europeia realmente respondeu também na mesma moeda, digamos assim. Bruxelas foi um pouco mais longe, foi além da questão das ligas metálicas propriamente ditas, e portanto estas propostas da União Europeia, as novas taxas aduaneiras estão avaliadas em qualquer coisa como 2,8 mil milhões de euros, e atingem bens de consumo generalizados, desde as calças de ganga, milho, whisky, as famosas motas, sem querer fazer a publicidade, norte-americanas, Harley Davidson, muito conhecidas, e que têm no mercado europeu um mercado muito importante de comercialização. E isto é de tal forma curioso, o caso até desta famosa marca norte-americana de motociclos, porque a própria marca já veio anunciar que o que vai fazer é sair em parte dos Estados Unidos e começar a avançar com a produção destes motociclos noutros países, nomeadamente até, quem sabe, dentro do território europeu, e desta forma evitar este acréscimo que tornaria os seus produtos, de facto, em preços quase proibitivos, não é? O dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, nem de propósito. Nos últimos tempos este tem sido um tema recorrente na União Europeia, com o extremar das posições de alguns dos Estados-membros em relação à aceitação de refugiados ou migrantes. O dia 20 de junho foi Dia Mundial do Refugiado, e apenas também aproveitar para relembrar que esta questão dos refugiados nós obviamente associamos muito ao problema que nós temos dentro de portas nas nossas casas, na nossa casa na União Europeia, mas é um problema muito, muito mais vasto, é um problema à escala mundial. Havia aqui uns números que se falou nesse dia, por exemplo, até o final de 2017, falava-se em qualquer coisa como 68,5 milhões de pessoas deslocadas de forma forçada à escala global devido a perseguições, conflitos ou violência. Portanto,
68 milhões é quase a população, estamos a falar da população equivalente à França, portanto, pessoas que por motivos de guerra ou por motivos de outra natureza, até pode ser questões também de catástrofes naturais, Sim, naturais. Mas até não são tanto essas as que preocupam, porque essas decorrem da natureza, são mais aquelas situações relacionadas com conflitos bélicos, por exemplo, e que levam a que, de facto, estas pessoas se vejam obrigadas a sair das suas terras de origem. E, portanto, isto significa também que a União Europeia já investiu aqui nesta situação mais de 2 mil milhões de euros em apoios fora da própria União Europeia, e isto sem contar com ajudas até diretas que os Estados-membros possam estar a dar. Portanto, isso foi algo que em 2015 falou-se muito no ano europeu da ajuda para o desenvolvimento, relembrando que a União Europeia, a nível mundial, é quem mais colabora, quem mais ajuda financeiramente do ponto de vista da ajuda pública ao desenvolvimento. Esta vaga de refugiados teve esta semana realmente uma situação bastante complicada, que teve durante toda a semana na ordem do dia à conta de duas embarcações, o Aquarius e o Lifeline. Um deles acabou, após vários dias, não é? 4, 5 dias, um deles acabou por encontrar abrigo, digamos assim, em Valência, Espanha, e o último, o Lifeline, um navio alemão, salvo erro, que finalmente conseguia atracar em Malta, libertando assim mais de 2 centenas de pessoas que tinham a bordo já em condições difíceis, uma vez que não eram embarcações próprias para levar tanta gente como aquelas que lá estavam. E isto porque a Itália não aceitou isto porque a Itália tomou uma posição, extremou no fundo a sua posição, relembrando que os refugiados não é um problema. Aliás, isto são declarações do próprio Primeiro-Ministro agora no Conselho que teve lugar, que iniciou-se ontem, termina hoje, dizendo que quando entra um refugiado na Itália, ele não entra na Itália, ele entra na Europa. Portanto, isto é um problema comum, isto não é um problema da Itália, da Grécia, da Espanha ou de Malta, ou o que quer que seja, isto é um problema da Europa. E nós sabemos, eu creio que não vou acrescentar mesmo rigorosamente nada, já várias vezes falamos sobre esta situação. Isto é um problema que até não é de difícil solução se nós tivéssemos os 27, eu já estou a dizer 27, excluindo aqui, portanto, obviamente, o Reino Unido, que está de saída, se nós efetivamente tivéssemos aqui uma verdadeira política comum de combate ou de integração dos imigrantes e dar uma resposta comum. E o que nós sabemos é que, efetivamente, isso não se conseguiu, não se consegue. Há posições diferentes em relação à tomada de posição ou à resposta que tem que ser dada à questão dos migrantes e dos refugiados, e, portanto, esta cimeira que iniciou-se ontem foi extremamente importante, porque começou por ser, as expectativas eram muito grandes, começou-se por pensar que seria mais um fracasso. Neste momento, o que sabe, após uma noite muito longa de negociações, em que tivemos 3 grandes protagonistas, a chanceler alemã, o primeiro-ministro italiano e também o presidente francês. Portanto, estas 3 figuras foram absolutamente essenciais, a começar pelos italianos a dizer que exigiam medidas concretas, menos conversa e medidas concretas. E efetivamente hoje de manhã as declarações, nomeadamente por parte da chanceler alemã, era de que pelo menos o que ela tentou transmitir cá para fora foi dar uma visão positiva de um acordo entre os Estados-membros, ainda assim realçando que haveria ainda muito trabalho a fazer para ultrapassar as diferentes visões que existem sobre o problema. Isto para dizer que, de facto, não estão os 28 países de forma nenhuma de acordo em relação às medidas a serem tomadas, mas que há princípios e, portanto, já se chegou a algum princípio ou algum entendimento, e que também esse entendimento
foi, digamos, bem acolhido pelos italianos, que era realmente quem neste momento levantavam as maiores entraves em relação a esta situação. E poderá passar pelo maior controle de fronteiras externas da União? Passa sobretudo por um endurecimento, digamos assim, do controle das fronteiras externas da União. Isto significa que, por exemplo, a União terá que forçosamente dar aqui outros meios à Frontex, que é no fundo a agência que trata deste controle no que toca às fronteiras externas, mas fala-se também aqui da criação de centros de processamento de requerentes de asilo, que é uma forma que poderão ser dentro dos países da União Europeia ou poderá ser fora, em países terceiros. E a ideia é, o mais rapidamente possível, fazer logo a distinção entre quem efetivamente necessita de asilo, não é? De refúgio. Quem necessita de refúgio, quem está a fugir dos seus países por uma situação de necessidade, porque está a fugir de guerra e, portanto, o abrigo da lei internacional aí tem que ser dado uma resposta e tem que ser acolhido. E outra coisa são aqueles que, os chamados migrantes económicos, porque simplesmente querem entrar na União Europeia, porque querem melhores condições de vida, porque querem trabalhar. Portanto, são situações completamente distintas e no meio de tudo isto, lá está também aquela intenção que está sempre por trás de tudo isto, que é de tentar combater o tráfego que existe em torno desta questão, desta desgraça humana. Sim, porque nós sabemos que, exatamente, o tráfico de seres humanos, que sabemos que existem redes que depois se aproveitam desta situação. Há estágios remunerados, oportunidades para jovens licenciados dos países da União Europeia. Sim, estes estágios remunerados acontecem em instituições ou agências europeias, têm uma remuneração mensal que varia entre os 1.000 e 1.200 euros, o que para um estágio é francamente positivo, além de dar uma bagagem cultural e uma bagagem profissional muito importante a quem tem a oportunidade de concorrer. E gostaria apenas de dizer que estes estágios nas instituições europeias estão abertos a qualquer jovem que seja nacional de um Estado-membro ou até de um país candidato à União Europeia e que precisa apenas de ter concluído o primeiro ciclo do ensino superior. Não pode ter beneficiado ainda de um estágio remunerado ou estar empregado por mais de 6 semanas e pede-se que deva ter pelo menos bons conhecimentos de uma das línguas de trabalho das instituições europeias, ou seja, falamos do inglês, francês ou alemão. Portanto, além da língua materna, como é óbvio, pelo menos uma destas línguas estrangeiras tem que dominar muitíssimo bem para fazer uma candidatura a estes estágios. Neste momento foram abertas esta semana 60 oportunidades de estágios pelas mais diferentes instituições, pelas mais diversas instituições e agências europeias, e fica só um endereço que é muito simples, é www.trabalhar na União Europeia, portanto, tudo junto, trabalhar na União Europeia.eu. Se forem a este site ou se quiserem contactar uma vez mais o Europe Direct Madeira, nós temos todo o gosto em encaminhar para estes programas de estágio, que é de facto uma excelente oportunidade a pensar futuramente no ingresso no mercado de trabalho, que nós, como todos sabemos, é cada vez mais competitivo. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.